Olá, como você está? Espero que você esteja bem e que a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida. Quero te convidar a estudarmos juntos o livro do Apocalipse. E hoje estudaremos o capítulo 8 deste livro, dando continuidade à abertura dos selos por meio do Cordeiro Santo de Deus. Pois bem, vamos à leitura do capítulo 8 de Apocalipse. Diz assim o texto. Quando o Cordeiro abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Então, vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus, e lhes foram dadas 7 trombetas. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar com um incenso de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono de Deus. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. E o anjo tomou o incensário, encheu de fogo do altar e o atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Então, os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar. O primeiro anjo tocou a trombeta e houve saraiva e fogo de mistura com sangue, e foram atirados à terra. Foi então queimada a terça parte da terra e das árvores, e também toda a erva verde. O segundo anjo tocou a trombeta, e como uma grande montanha ardendo em chamas, foi atirada ao mar, cuja terça parte se tornou em sangue, e morreu a terça parte da criação que tinha vida, existente no mar, e foi destruída a terça parte das embarcações. O terceiro anjo tocou a trombeta, e caiu do céu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas uma grande estrela ardendo como tocha. O nome da estrela é Absinto, e a terça parte das águas se transformou em absinto, e muitos dos homens morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amargosas. O quarto anjo tocou a trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, da lua e das estrelas, para que a terça parte deles escurecesse, e na sua terça parte não brilhasse tanto o dia como também a noite. Então vi e ouvi uma águia que, voando pelo meio do céu, dizia em grande voz: Ai, ai, ai dos que moram na terra, por causa das restantes vozes da trombeta dos 3 anjos que ainda têm de tocar. Pois bem, amados, este foi o texto de hoje que nós fazemos referência a Apocalipse. Então nós vemos que quando o Cordeiro de Deus abre o 7º selo, houve silêncio no céu. É a preparação para o fim. Pois tudo o que Deus faz é perfeito, e assim como na morte e ressurreição de Jesus, houve verdadeiro êxtase no céu, pelo cumprimento da obra de salvação promovida por Deus. Assim também será para o cumprimento do que Deus tem preparado para o fim de tudo, ou o juízo final. Neste texto aparecem 7 anjos com 7 trombetas, indicando a perfeição do juízo, desde a preparação até o seu cumprimento. O som produzido pelas trombetas será escutado em toda a terra. Os acontecimentos produzidos serão globais. Todos serão atingidos, todos verão, todos ouvirão, todos saberão que o Senhor é Deus, crentes e céticos. Na visão do apóstolo João, de repente, aparece um anjo com um incensário de ouro. E o incenso é oferecido junto com as orações dos santos a Deus. Isso indica que Deus está atento às orações dos seus filhos. Essas orações chegam até o trono de Deus como uma oferta suave e agradável. As orações são oferecidas com o incenso, revelando que existe uma mediação, alguém que leva as nossas orações a Deus, até o trono de Deus. É uma clara referência ao que está escrito na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 8, verso 26 e 27, que diz: Da mesma forma o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, pois não sabemos como orar,
mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. O Espírito Santo intercede por nós. Ele faz o papel do incenso. E Deus está atento às orações dos seus santos. E santos aqui são todos aqueles que se converteram a Jesus Cristo por meio da fé. Se arrependeram dos seus pecados e viveram uma vida de piedade e temor ao Senhor. E por isso se tornaram filhos de Deus. E como Deus ouve as orações dos seus filhos, Deus também responderá a este clamor, o clamor por justiça. Foi este clamor, esta oração que chegou ao trono de Deus, e será esta justiça que virá sobre a terra. Vocês se lembram do quinto selo? Onde aqueles que foram mortos por causa do Evangelho clamaram por justiça? Pois bem, quando o anjo toma o incensário, enche-o de fogo e lança-o sobre a terra, está indicando que Deus respondeu às orações de seus santos. O número de mártires do Evangelho se completou. E o tempo de justiça chegou para toda a terra. Essa justiça virá com grande poder, como nunca foi visto antes na história da humanidade. Um juízo por meio do fogo, conforme o apóstolo Pedro fala em sua segunda carta universal, no capítulo 3, verso 7, onde está escrito: pela mesma palavra os céus e a terra que agora existem estão sendo reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Por isso que no texto nós vemos trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Será a manifestação do poder de Deus em larga escala. E quem ficar, quem não for arrebatado, quem não creu na mensagem do Evangelho, quem não se arrependeu, verá e sentirá o poder da ira de Deus. Uma coisa interessante a ser observada é que enquanto os selos anunciam os cavaleiros responsáveis pelas calamidades, que acontecerão sobre a terra, as trombetas na verdade, são a descrição dessas calamidades, o detalhamento das calamidades, ou seja, como elas ocorrerão. É através das trombetas que ficamos sabendo como que ocorrerá a fome, as guerras, as mortes, indicando que todos os acontecimentos estão ligados. Não serão abertos os selos e depois tocadas as trombetas e depois derramados os cálices, Os cálices da ira de Deus. Serão acontecimentos simultâneos. Enquanto os selos estão sendo abertos, as trombetas estarão sendo tocadas e os cálices que estão escritos no capítulo 16 serão derramados. Como eu disse anteriormente, os acontecimentos descritos no livro do Apocalipse não são acontecimentos cronológicos, como em capítulos, mas simultâneos. Existem capítulos que vão dizer o que vai acontecer e capítulos que descrevem os fatos como acontecerão. Existem textos que dão uma visão ampla dos fatos, e outros textos que nos dão uma visão mais detalhada. São as aberturas dos selos que desencadeiam todos os demais acontecimentos. Conforme os selos são abertos, as trombetas são tocadas e os cálices são derramados. Vou dar alguns exemplos para vocês entenderem melhor. O capítulo 6 nos fala sobre o surgimento do anticristo, o cavalo branco e o seu cavaleiro. Mas é só no capítulo 13 que explica como será sua ascensão ao poder como líder mundial. Outro exemplo, no capítulo 7, por exemplo, o apóstolo João tem a visão dos glorificados, aqueles que passaram pela grande tribulação. Mas é só no capítulo 20 que ficamos sabendo como que os glorificados passaram pela tribulação. Entenderam? Todos esses fatos estão interligados e acontecem de forma simultânea. Não acontece tudo de uma vez, mas de acordo com a abertura dos selos. Precisamos entender isso, porque senão nós vamos entender que a mesma coisa está acontecendo duas vezes. Como os 144 mil, por exemplo. Os que aparecem no capítulo 7 são os mesmos que aparecem no capítulo 14. A diferença é que no capítulo 7 é revelado como foi o chamado, como foram selecionados,
como foram enviados para cumprir a missão dada por Deus. Já no capítulo 14, revela a conclusão da missão, a vitória final e a recompensa, o galardão que eles receberam. Então nós precisamos entender isso. Porque se não entendemos, vai acontecer como a gente vê, né, hoje acontecer. Muitos começam a ler o livro do Apocalipse e não entendem nada. E ainda afirmam que é um livro complicado. Mas a verdade é que é apenas uma questão de discernimento. É também uma questão de perspectiva, de entender que em um só livro é transmitida uma visão global e uma visão mais detalhada dos acontecimentos. Uma perspectiva geral e uma perspectiva mais minuciosa. E mais uma coisa que eu gostaria de falar a respeito disso é que não se pode ler o livro do Apocalipse sozinho. Ele tem que ser lido juntamente com os demais livros proféticos que existem na Bíblia, como por exemplo o livro do profeta Isaías, o livro do profeta Jeremias, o livro do profeta Ezequiel, Daniel. Os livros proféticos completam o livro do Apocalipse. É aquela máxima, né? A Bíblia explica a própria Bíblia. Entenderam? Espero que sim. É só colocar as suas dúvidas nos comentários e eu procurarei responder o mais rápido possível. Ok? Pois bem, após essa explicação, vamos às trombetas. Quando a primeira trombeta é tocada, o apóstolo João fala de uma saraiva de fogo e mistura de sangue lançada sobre a terra. Esse acontecimento é semelhante à sétima praga do Egito, uma chuva de pedras. Contudo, a diferença é que o que aconteceu no Egito foi local. Aconteceu somente no Egito. E só com os egípcios, pois os hebreus foram poupados, pois tinham os umbrais das portas e janelas de suas casas marcadas com o sangue do Cordeiro. Já no Apocalipse, será um evento global, e como a igreja do Senhor já terá sido arrebatada, ninguém será poupado, exceto os selados por Deus. Esse texto fala de uma saraiva de fogo atirada sobre a terra, o que indica uma possível chuva de meteoritos. E como consequência disso será queimada a terça parte da terra, das árvores e de toda árvore, e de toda erva verde em escala mundial. O primeiro dano sobre a terra será sobre a relva, sobre a flora e plantações. Olha aí uma das causas da fome mundial aparecendo. Pois certamente esse evento destruiria grande parte das plantações, afetaria as colheitas, a produção e o abastecimento de alimentos gerados pela terra. Isso quer dizer fome sobre o planeta. Quando a segunda trombeta é tocada, uma grande montanha ardendo em chamas é lançada no mar, o que nos leva a entender que algo bem maior que o meteorito cairá no mar. E não só destruirá grande parte dos animais marinhos, como também das embarcações, além, é claro, de contaminar a água. Pode ser um meteoro? Pode. O texto fala de uma montanha ardendo em chamas. Explicaria a contaminação da água, a destruição das embarcações, pois se um grande meteoro cair sobre o mar, provocaria um grande tsunami que destruiria grande parte das cidades litorâneas, assim como os portos e embarcações. E se essa montanha de fogo caísse sobre a Antártida, que é um mar de gelo, consequentemente, todo o mundo sofreria as consequências desse impacto. Vemos então que o segundo dano seria sobre o mar. E este seria outro evento que contribuiria para a fome mundial. Morte de animais marinhos, prejudicando a pesca, tornando-a inviável, assim como a destruição das cidades litorâneas, portos e embarcações, prejudicando o abastecimento. Isso não se tratando apenas de alimentos, afetaria também o comércio, as importações e exportações em escala mundial. Olha o cavaleiro da fome aí. Só que não fica só nisso. Quando a terceira trombeta é tocada, aí cai do céu sobre a fonte de águas doces, a água potável, né? Uma grande estrela ardendo como tocha, uma estrela chamada absinto. Aqui vemos algo muito interessante, pois como será um evento global, podemos estar falando de um evento em cadeia, um efeito dominó. A grande montanha que foi lançada sobre o mar
pode provocar um grande tsunami, um tsunami gigantesco, que esse, por sua vez, não destruiria as cidades costeiras do mundo apenas, mas também contaminaria os rios, nascentes e lençóis freáticos. Tudo é possível. A queda de outro meteoro sobre a Terra também é possível, mas para contaminar a terça parte da água potável do planeta, essa estrela teria que ser desfragmentada, feita em pedaços. E isso poderia ocorrer com a entrada dessa estrela, chamada Abissínido, na atmosfera terrestre. Ou esta grande estrela explodiria fora do planeta. Isso mesmo. Uma explosão causada pelos próprios humanos numa tentativa de evitar a destruição do planeta. Parece filme de ficção, mas todos nós sabemos que já existe tecnologia para isso. Mas como o homem não pode evitar o inevitável, os fragmentos dessa estrela cairiam sobre a Terra e contaminariam as águas do mar, dos rios e nascentes, além de causar um grande dano à fauna, à flora e às plantações, sem falar na morte de milhões de pessoas. Olha o Cavaleiro da Morte aí. Vocês estão percebendo o que está acontecendo? As primeiras 3 trombetas estão ligadas a um único evento, um efeito dominó, que produzirá fome, inimizade, guerra e morte, ou seja, segundo, terceiro e quarto cavaleiros do Apocalipse. Interessante, não é? Embora a abertura dos selos e o toque das trombetas sejam eventos distintos, são eventos que estão intrinsecamente ligados pelo mesmo fator. E um ajuda a explicar o outro. Então, continuando, quando a quarta trombeta é tocada, a terça parte do Sol, da Lua e das estrelas é ferida para que não brilhe. Aqui vemos uma escuridão parcial sem precedentes sobre toda a Terra. Não que necessariamente as estrelas, o Sol, a Lua perderão seu brilho, mas que algo, alguma coisa, um evento, contribuiria para que seja impedido que os seres humanos pudessem ver o brilho desses astros. Por exemplo, um dia nublado nos impede de ver o Sol, nos impede de ver a Lua, nos impede de ver as estrelas. Um eclipse dá a impressão de que o Sol e a Lua estão feridos, mas não faz diferença nenhuma para as estrelas. Agora, a queda de uma grande estrela sobre a Terra levantaria uma grande nuvem de poeira tão densa que impediria que a luz do Sol, Lua e estrelas fossem vistos em sua totalidade. Seria o mesmo que ferir os astros. Seria um dano que contribuiria também para a fome e morte. Podemos ver também que esse evento está ligado com a abertura do sexto selo. No sexto selo fala de uma escuridão sem precedentes. Eu acredito que não haverá vários eclipses, mas um fenômeno que propiciará em vários dias de trevas sobre a Terra. Estamos falando de eventos que irão abalar a Terra inteira, causar temor, desestruturar física, emocionalmente a todos os habitantes da Terra. É isso que estamos falando. Tanto que no final deste capítulo, uma águia voando proclama: ai, ai, ai dos que moram sobre a terra por causa das trombetas que ainda restam. Seria a própria natureza proclamando o que ainda estaria por vir. Ora, se as 4 primeiras trombetas causaram tanto dano, se esses acontecimentos abalaram tanto, imagine os próximos acontecimentos, as próximas trombetas. Cada ai dito pela águia equivale a um acontecimento produzido por uma trombeta, uma das trombetas a serem tocadas. 3 ais, 3 trombetas, anunciando que o que era ruim ficaria ainda pior. Vocês não fazem ideia do que vem por aí. Deve ser observado que as 4 primeiras trombetas danificaram 4 setores importantes da criação que promovem suprimento aos seres humanos. Foram atingidos o mar, a água potável, as plantações e os animais, tanto os selvagens quanto os domésticos, né? Ou seja, a flora, a fauna terrestre, o céu e todo o seu firmamento. São calamidades que atingem direta e indiretamente o homem. E essas catástrofes naturais serão também responsáveis pela morte de milhões de pessoas, pois os que não morrerem diretamente em decorrência do impacto morrerão pelas consequências que virão como resultado
dessas calamidades. Como o próprio Jesus Cristo também alertou no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 24, verso 29 e 30, está escrito: imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz e as estrelas do céu cairão, e os poderes celestes serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com o seu poder e grande glória. Muito bem, amados, vamos encerrar esse estudo por aqui. E no próximo vídeo falaremos sobre o capítulo 9, onde daremos continuidade ao advento das 7 trombetas. Se puder, faça a sua inscrição no canal, recomende este estudo, com certeza esse estudo será relevante para a vida de alguém. Vamos juntos nos preparar, pois o tempo está se cumprindo. Como está escrito, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que Deus te abençoe, um forte abraço e mantenha sempre viva a esperança. Deus te abençoe, até o nosso próximo encontro.